muito grande, né? Para mim é muita coisa em comum. Mais de 30 anos atrás fazíamos muitas boas reuniões nesse lugar. Passei muitas tardes aqui, sozinho nesse lugar, com violão. Sozinho eu posso cantar à vontade, né? Aliás, essa era a dica do meu pai, né? Quando eu pegava o violão, ensaiava lá, ele chegava, por que você não vai lá pro meio do mato, cantar lá você pode... Então eu vinha para cá, aqui eu orava, aqui eu cantava, e é muito bom, né? Me recordo do encontro de, acho que o Tó talvez estava aqui, o Codó também, acho que de janeiro de 86, os jovens de Anápolis, alguns de Ribeirão Preto, e numa tarde eu sentei lá na casa junto com o Tomé, com o Manuel, a gente estava lá conversando, e o Tomé, como que eu vou conseguir terminar um encontro amanhã? Tamanha era a presença de Deus. Então começava a cantar e aquilo virava uma festa celestial e não tinha como terminar. Não tinha como dar um stop para falar, encerrou, vamos embora. E nós vivemos isso muitas vezes, né, Helena? Quantas vezes, né? No nosso salão lá embaixo, não tinha como encerrar, não tinha nem como pregar. E é o mesmo Deus, né? Então esse mesmo Deus permanece, está ativo. Então eu fico muito feliz de aqui estar, né? Nesse local, nesse grupo. Antes de falar, eu queria que você, uma sugestão apenas, né? A gente começou e já terminou fazer algumas lives no ministério que a gente tem, Homens com Honra Oficial. Então tem uma palavra lá do João Staub. Seria muito bom se você depois gastasse alguns minutos, 59 minutos, para ouvir aquela conversa com João Staub. Ele fala de primícias e ele fala muito de honrar pessoas. Então ele ensinou isso na igreja dele, sobre honrar pessoas, o princípio da honra, e aquilo transformou a igreja dele. Ele já tinha uma igreja grande, de mais de 5 mil membros, hoje tem mais de 10 mil membros, não sei quanto, nunca contei. Mas eu já fui lá em reuniões de líderes com 1.200 pessoas. Então é uma igreja muito grande e ele fala muito do princípio da honra, de honrar pessoas. Então ele ensinou isso, hein? Ele ensinou para a turma da igreja dele para pegar um dia do salário, um salário, né? Você recebe o seu salário por 30, é quanto você recebe no dia. Então eu recebo 900, divide por 30, só para facilitar a conta, né? Então você recebe 30 por dia, então você leva 30 reais de presente. Fala, ó, Nelbinho, obrigado porque você tem orado por mim, tem se gastado, né, pelo corpo, obrigado, quero honrar sua vida. Ele falou para ninguém levar nada para ele, mas ensinou isso, foi se multiplicando, e aquilo cresceu. Então se estabeleceu uma cultura de honra e de enxergar aquilo que tem de Jesus no irmão, transformou o ambiente. Na verdade tem transformado os arredores da maior cidade de São Paulo, né, que é Guarulhos, depois da capital. Só para vocês terem uma ideia, eles fazem isso tem nada a ver com a palavra, viu? Depois a gente começa. Isso é de graça, né? Ele faz um trabalho lá, acho que é durante uma semana, chamado Céu na Terra, que ele arrecada alimentos, arrecada roupas, leva dentista, leva médico, leva advogado, e faz uma semana de um trabalho social muito grande lá na cidade. É uma cidade imensa, né? Deve ter 1,5 milhão de habitantes, sei lá quanto. E aí, as pessoas que vão lá cortar o cabelo têm que doar alimento, a pessoa que quer uma consulta jurídica doa alimento, ele arrecada mantimentos, e aí no fim do trabalho ele chama o prefeito lá. Então ele fala, prefeito, o senhor como autoridade dessa cidade, nós queremos doar esse alimento para você, para o seu trabalho na prefeitura, que você tem o alvo, você conhece as pessoas, tem a triagem de quem precisa, está aqui o alimento, e nós queremos orar por você, te abençoar como prefeito dessa cidade. Então ele faz isso independente do partido daquele prefeito, independente da linha do prefeito, ele ora com o prefeito. Chegou um dia, eles estavam fazendo isso, oraram com o prefeito, e aí depois foram numa salinha lá, ele tem uma salinha que ele recebe as pessoas, e aí tinha algumas pessoas, o irmãozinho da igreja chamou o prefeito do lado, pegou um dinheiro e deu para ele. Dinheiro do próprio bolso do irmãozinho e falou, esse dinheiro aqui é para você ir jantar com a sua esposa, porque você tem cuidado da nossa cidade, eu quero honrar sua vida.
deu um dinheiro pro cara, pro prefeito. Ele não pediu dinheiro pro prefeito, ele deu pro prefeito. Falou, vá jantar com a sua esposa e é um presente meu para você. Então isso tem a ver com cultura de honra. Quem é que tem abençoado sua vida? Quem é que tem cuidado da sua vida? Você tem cuidado de quem? Você tem se dado por quem? Então é bom honrar essas pessoas. Então quando eu reconheço que tem Jesus em você, que tem algo precioso em você, e você tem, você pode não se enxergar. Eu não tenho nada, eu sou fraquinho, eu sou um tadinho, eu sou um nada. Isso estraga, isso danifica. Não é para você se achar a última bolacha do pacote, ou o mais belo entre os milhares, mas você tem o que oferecer. Você tem algo no seu coração, tem algo precioso, tanto que você está aí respirando, consumindo o oxigênio que Deus fez. Então Deus se importa com você, então eu preciso também me importar com você. Então se enxergue como uma preciosidade de Jesus, não para se medir, não para ser melhor, não para ser maior do que o outro. Mas espera aí, se eu sou filho de Jesus, eu sou muito fera, né? Eu sou muito fera. Aliás, eu falo que eu com Jesus a gente topa qualquer parada. Pode vir com faca, com o que você quiser. Eu e ele a gente topa, porque ele resolve a parada. Então, em mim não tem nada de bom a oferecer. Mas eu tenho um Deus, né? Aquelas letras de caminhão, né? Escrito por ele. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E é verdade. Não para esbanjar contra você. Não para me sentir superior a você. Mas para me sentir amado. E você é amado. Eu meço você e acho você feinho, torto, bobo, não sabe isso, não sabe aquilo. São as nossas classificações que damos. Isso é horroroso. Mas no amor não tem isso não. Então se você pegar aquela criancinha que está ali, né? Essa criança não acertou nada até hoje. Desculpa, viu? Mães, pais, avós e tios envolvidos. Mas não fez nada de certo. Faz cocô na hora errada. Ele acertou a flauta. Chora na hora errada. É inconveniente às vezes. Na hora do culto tem que parar, tem que amamentar, tem que trocar. E ainda assim é amado. Ou não é amado? Vá falar pro Donizete que essa criança tem cara de joelho. Não, meu neto é a coisa mais linda do mundo. Mas o que esse menino fez para que você o ame? O que ele acertou? Zero. E desculpa, né? Todos os familiares são pecadores. Ainda se amam de paixão. Agora imagine o meu Deus que não peca. Ele está esperando quanto eu acertar para ele me amar. Ele não está esperando. Porque se ele esperar, a decepção vai ser muito grande. Então Deus me ama. Ponto. Não é pelo meu acerto, não é pelo meu erro. Essa criança não sabe falar, não sabe andar, não sabe se comportar. E ainda assim é amada, né, mamãe? É amada de paixão. Dá vida por ele. Se está uma bomba, ela se põe na frente dele. Ele não acertou nada na vida ainda. Zero. Ainda assim é um objeto, né, desculpa a palavra, mas é o objeto do meu amor, é digno do meu amor. Tá bom. Bom dia, tudo bem? Amém. Então vou começar a palavra. Eu quero falar sobre uma palavra que é converter. Dentro dessa palavra converter, existe uma palavra que é verter. Então o que é verter? É derramar, é se dar, é se jogar. Então hoje nós temos muitas palavras boas, estudos bons, ensinos bons, e esses ensinos atingem a nossa mente, e eu ganho conhecimento, e eu fico um sabedor ou um doutor da palavra, e eu posso ter tudo isso na mente e não ter um coração convertido, não ter um coração vertido, um coração que se derrama. Não estou falando de você levantar a mão, entregar sua vida para Jesus e batizar. Estou falando de você ter um coração que se derrama em direção a alguma coisa. Então esse coração pode ser em relação a Deus, e eu quero hoje que você, no fim da palavra, já quero resumir, é que você tenha um coração vertido, derramado, convertido em relação a esse corpo, em relação a esses irmãos. Da gente poder dizer, eu estou vertido para você, eu me derramo para você, quero estar com você. Reconheço que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus.
Tem preciosidade de Jesus aí. Então eu me dou para você. Então converter, existe a palavra verter. Então hoje as nossas relações, as nossas amizades, elas são muito baseadas em conceitos, em crenças. Então, por exemplo, existe uma turma, né, que não deveria existir, mas que são os corintianos. Então essa turma, eles estão vertidos um ao outro porque eles têm algo em comum, que é o Corinthians. Então, baseado numa ideia, baseado num conceito, baseado numa relação cerebral, de raciocínio intelectual, eles... então nós somos amigos, nós somos humanos. Então, baseado em ideologia, em política, né? Se você é do Lula, não quero conversa com você. Você é do Bolsonaro, não quero conversa com você. Então, baseado em crenças, em ideologia, em cérebro, eu tenho relações ou eu não tenho relações com pessoas. Isso não é converter, isso são relações inteligentes ou falta de inteligência. Então, os fazendeiros, a gente tem uma conversa em comum. Quando que você plantou, quando que você vai colher? Então, os professores, existe um conhecimento envolvido na amizade. Os pastores, existe uma doutrina... Seria por afinidade, né? Por afinidade. Então, tem algo em comum, então tem algo que eu sei que ela gosta, o que eu gosto, então isso nos aproxima. Então, seja o Lula, o Bolsonaro, seja o Corinthians, seja a Fazenda, seja a doutrina, seja o conhecimento, mas quando eu falo de converter, não tem nada a ver. Por exemplo, Deus se verteu para nós. Então ele se derramou para nós. E quanto de bom eu tenho para oferecer a Deus? Um pouco menos do que essa criança tem a oferecer hoje para os seus pais. Então quanto que ela tem para oferecer? Nada além de um sorriso, né? Ou do choro. O choro nos comove, o sorriso nos comove. Então isso nos cativa. Então eu não tenho algo bom para oferecer a Deus e ainda assim ele se derramou. Ele se deu. Quando ainda não havia nenhuma beleza em nós. Hoje tem. Hoje tem porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Então hoje tem algo que ele deu para ele ver. Nossa, tem algo bonito aí. Mas foi o Senhor que pôs. Pois é, mas que bonito, né? Que bonito. Fui eu que pus essa beleza aí. Fui eu que pus essa grandeza. Fui eu que pus essa nobreza dentro de você. É celestial. Veio do próprio Pai. Então antes de nada disso existir em mim, ele se derramou para mim. Amém. Você tem se derramado em prol de alguém? Essa pergunta é para daqui a pouco. Mas eu queria que você pensasse um pouco nisso. Então, quando a gente fala de converter ou diverter, nós estamos falando de uma relação de coração. Então, quando eu tenho uma relação de coração, de amor, de amizade, eu posso discordar. Então, a minha esposa, por exemplo, ela me ama. Isso não é conversinha, ela me ama. Então ela, até outro dia era apaixonada, né? Mas hoje ela ainda me ama. Mas ela me ama. Então como ela me ama e ela quer o meu bem, ela tem a liberdade de se discordar de mim. Ela fala, não, eu penso diferente. Em muitas áreas. Então como é que ela gosta do feijão? Assim, eu gosto assado. Como é que ela gosta de se portar no culto? Assim. E eu não tenho problema. Assado. Na educação de filhos. Aí a gente teve que entrar no acordo, né? E caminhar numa direção só. Mas todas as demais coisas, nós podemos discordar porque nós não temos problema, nós não vamos nos desligar, nós não vamos separar porque ela gosta do feijão assim, eu gosto do feijão assado. Piqui, né? Então eu gosto de piqui, ela não gosta de piqui. Então nem por isso nós nos separamos. Porque nós nos amamos. Então de repente ela pode, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro. Isso não vai nos separar. Isso não vai fazer com que a gente entre num desamor. Porque nós temos uma relação de coração e não de conhecimento, e não de dados, e não... A nossa informação, voltando, né, não é baseado pela afinidade, pelo Corinthians ou pela política. Nós temos um envolvimento de coração. Você tem envolvimento de coração com os irmãos daqui, que estão sentados aqui? Ou a nossa relação aqui nesse ambiente é por afinidade, é só quase que o Corinthians, é porque... estamos no mesmo grupo,
É bom que eu esteja numa igreja, senão eu vou para o inferno. Então eu estou ali. Eu usufruo disso. Eu venho todo dia aqui dar uma mordidinha. Eu venho aqui no domingo, escuto um pouquinho, tal, vou embora, dou uma reabastecida e vou embora cuidar da minha vida, mas eu não tenho uma relação de coração com essas pessoas. Eu tenho uma relação de conceito cerebral. É bom estar aqui domingo, mas eu não estou me vertendo a ninguém. Querido, isso eu faço na padaria. Quanto é o pão? R$5, tudo isso, está aqui, tchau, obrigado. Não tenho nenhum envolvimento com esse pessoal. Obrigado, tchau. Eu posso fazer isso na igreja. Ah, é só o dízimo? 10%? Está aqui. Ganhei 1.000, está aqui no 100. Ah, tem que participar todo domingo cedo? Senão o pessoal vai pegando. Eu venho aqui todo domingo cedo. Estou aqui. Isso não é envolvimento de coração. Isso é conceito. E a gente começa a perceber as pessoas que não nos querem ou que não querem fazer parte desse grupo, mas ainda assim estão aqui todo domingo. Eu não estou dizendo para você parar de vir. Estou dizendo, venha, mas venha com força. E não só de domingo. Queridão, quarta-feira me convém ir lá na sua casa comer um bolinho. Vamos lá. Sexta-feira lá no Claudomiro, todo mundo convidado a ir lá comer um bolinho. Por minha conta, pode ir lá. Terezinha, fera no bolo. Posso não. Posso não. Falar nisso, pode ser que a gente não tenha um envolvimento de coração, e a gente queira forçar isso e falar, não vou forçar porque não é de Deus. Queridão, force até virar de Deus. Ah, não, ele fica lá, eu fico lá, estou esperando Deus falar. Você está 15 anos vizinho do cara, rapaz? Tá fora, quer saber? Vambora, Nelbinho, ter amizade nós dois? Vamos, tá bom. E eu vou lá. Que dia que você vai colher essas mandiocas aí? Eu vou lá ajudar a lavar essas mandiocas. Tá, vou lá no sul. Segunda-feira? O pessoal que vai lá na sexta-feira comer o bolo do Codó, segunda-feira amanhã, antes colher mandioca lá no Nelby, tá bom? E ajuda a lavar a mandioca. A Lena experimentou dessa aí. Cadê a Lena? Tá ali, ó. Se eu não me envolver com as pessoas, ou se eu não ter a intenção de querer me envolver, de dar o meu coração para ele, não vai vir um anjo do céu mover no meu coração para que eu vá em direção a ele. Eu tenho que querer isso. Eu tenho que ter a intenção disso. Se eu não tenho a intenção, não. Quando Deus quiser, Ele faz. Ô meu querido, isso não é cristianismo, isso é um misticismo. O cristianismo, ele é prático. Você quer ou você não quer. E Jesus falava duro, a turma ia embora. Ele virou para os discípulos, o que ele falou? Vocês não querem ir embora também não? Está pesado? Vai embora. A quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então você sabe que não tem outro lugar para você viver melhor do que a igreja. Já que está aqui, queridão, arregaça as mangas. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Se dedique. Ponha esse ombrinho de baixo para carregar esse piano. Não vem aqui só usufruir. Se converta ao corpo. É a palavra de hoje. Se verter em função desse corpo. Mas se dê com força. No ano passado, em outubro, eu fiz o cerimonial de bênção do meu filho caçula. A gente pode um outro dia conversar sobre o cerimonial de bênção. É obrigatório fazer, viu, Nelbinho? Você que tem 4 meninos e todo mundo que tem filhos. Leia o livro O Poder da Bênção dos Pais e aquilo vai mexer no seu coração que precisa ter um cerimonial de bênção. Um dia para você colocar seu filho na... Fiz para o Jonatas, há 5 anos atrás, cerimonial, chamamos pessoas, coloca o filho ali, todo mundo vem dar uma palavra para ele. Selecionei 12 homens, né, eu com ele, 12 homens que ele admira, que eu admiro, que são influentes, que têm de Deus. E cada homem dá uma palavra para ele na frente de todo mundo, falando sobre uma característica dele, ou uma característica do céu que deve ter nele. Então Christopher veio e falou sobre o homem que ama a palavra. Abnério, o homem de oração, o outro o homem de disciplina, o homem que serve, o homem amigo. Cada amigo falou uma coisa. E nós falamos. E aí, o negócio demora. Aí em outubro eu estava fazendo para o meu caçula. E aí eu falei umas frases para ele no final, que eu retirei de um livro. Falei, filhão, eu quero que você tenha algo no seu coração. Que você diga,
quando ver a tempestade, quando ver o problema, diga para a tempestade, venha com força, porque eu vou contra você com aquilo que eu tenho de melhor. Não venha fraquinha não, que você vai passar vergonha. É a mesma força que você deve pertencer a esse corpo aqui. Fala, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. No caso aqui é somando, não é contra. É esse corpo aqui que eu vivo, é aqui que Jesus tem falado comigo, é desse corpo que eu tiro vida. Queridão, você não tira a força do além, tá? Você não tira a força do misticismo, você não tira a vida do... Não, você tira a vida de corpo. Estamos no corpo, então é desse corpo que eu tiro vida, é nesse corpo que eu vou dar o meu melhor. Não tem como as minhas células darem o melhor para outro corpo. Elas vão dar o melhor aqui dentro. Fora vão morrer. Se você sair daqui, você não morre. Tá? O corpo de Jesus, ele é imenso. Ele vai daqui até a China, o Japão, tudo isso. Então, se você não gostar mais do Nildo, você... Ah, não quero... Porque é assim que a gente brinca, né? Ah, não gostei do Nildo. Veio aqui domingo, nem me cumprimentou, agora eu vou lá para aquele outro. Tá bom, você não vai para o inferno por conta disso, tá? Mas daqui a uns dias tem um outro lá que também não vai olhar para você e você vai ficar pulando e você vai ficar... É ruim. É melhor você falar, Nildo, por que você não cumprimentou? É porque você fazia 7 dias que tomava banho, eu queria distante. Você, então você tem que aprender que você tem que tomar banho. Queridão, você tem que se converter ao corpo e se dar ao corpo. Amém. Eu te pergunto, não me responda. Você tem dado o seu melhor para esse corpo aqui? Ou você tem se economizado? Você tem dado o seu melhor para que essas pessoas do seu lado sejam melhores? Para que tenha muito mais de Deus nelas? Você tem enfatizado aquilo, o depósito de Deus na vida dessa pessoa aí do seu lado? Rapaz, você tem isso de Deus. Ou é tão bom começar a brincar dessas coisas? Isso é tão bom. Porque eu posso discordar, mas eu sei que tem Deus. Um dos pastores lá da nossa igreja, nós começamos um projeto uns anos atrás. E aí depois nós sentamos, né, a gente estava numa viagem longa de mais de 10 horas e aí começamos a conversar sobre como gerenciar tudo aquilo. E o nosso ponto de vista era completamente diferente sobre liderar pessoas, desenvolver pessoas. E aí eu falei, rapaz, é muito melhor você conduzir isso aí e eu dar uma recuada. Ele falou, pelo contrário, você vai coordenar e eu fico fora. Falei, você tem mais graça de Jesus nessa área. E recuei. E é meu grande amigo. E vai na minha casa. E eu vou até na pandemia ele vai em casa. Vai lá, senta lá, a gente come um bolinho lá na calçada. É um homem de Deus. Mas eu posso discordar. E tem muito de Deus naquele coração. Outro dia ele ligou, a gente vai ter um encontro e a gente quer que você ministre 2 palavras. Tal tema e tal tema. Falei, você vai estar no encontro? Ele falou, claro. Eu falei, eu não posso ministrar um tema desse para a pessoa, sendo que você está lá. É você que tem graça de Jesus nessa área. Não, mas seria muito bom o pessoal te ouvir. Eu falei, seria mesmo, depois de ouvir você. Primeiro você fala. Então tá. E o segundo ponto? O segundo ponto é tal. O Abineri vai estar lá? Vai. Eu falei, não vou falar também não. Não fui no encontro. Falei, para que eu vou no encontro e pregar sobre isso, sendo que o Abineri está lá? Ele prega. E esse outro ponto, não, você vai estar, você prega. Não é que só ele pode falar sobre aquele assunto, eu também posso. Mas naquela ocasião, ele tem muito mais graça de Jesus. Quando nós fazemos os encontros de homens lá, a gente tem um amigo lá, pastor Tony, lá da igreja, nossa, encontro de homens, 1000 homens lá, e eu estou mais à frente, junto com vários irmãos de outras igrejas, e o Tony não está nessa turma que lidera todo esse movimento. Mas no primeiro encontro, no final a gente falou, nossa, precisa ter um apelo aqui nesse lugar, é mesmo. Aí veio um amigo e falou, nossa, você precisa fazer um apelo. Eu falei, precisa mesmo, mas não sou eu. Porque durante o dia, eu puxei a orelha, eu dava dura nas pessoas, pessoal, o café é 5 minutos e daqui 5 minutos todo homem deve estar sentado aqui. Quem não for homem no sentar, a gente já está entendendo. Então, eu fazia umas brincadeiras, aí na hora de fazer um apelo não dá certo. Porque eu já queimei o filme de agora fazer uma coisa séria. Na hora do apelo eu fui no Tony.
Peguei o Tony, abracei o Tony assim e fui abraçado com ele, levando ele em direção à frente. Falei, Tony, venha cá. Nós precisamos fazer um apelo. Tem homens aqui que precisam entregar a vida para Jesus. Que Deus te abençoe. Dei o microfone na mão dele e saí. Irmãos, ele falou, você sabe que Jesus está procurando você há muito tempo. Jesus tem te rodeado. Jesus tem estado à sua volta. E Ele preparou esse dia aqui para você entregar a sua vida para Ele. E se você é esse homem, eu vou perguntar quem quer entregar a vida para Jesus, mas não é para você levantar a mão, é para você dar um grito, sou eu. Quando ele falou isso, o cara gritou na frente dele, era um auditório bonito assim. O cara gritou, sou eu! O outro lado, sou eu! 12 homens entregaram a vida para Jesus. Amém. Se eu tivesse feito o apelo, quantos seriam entregar a vida para Jesus? 0, 1, 2. Homens mudaram, mas ele tem essa graça de Jesus. Então, se eu estou longe dele, eu faço. Mas se eu estou com ele, eu prefiro que ele faça. Porque ele tem mais graça de Jesus. E quer saber? Ele tem a mesma atitude comigo. Ele ligou outro dia, a gente precisa fazer um trabalho com homens, mas aqui na nossa igreja, nesse tempo de pandemia, mas é você que tem que coordenar, senão não vai. Tá bom, aceito. E aí começamos o trabalho. Eu preciso reconhecer que tem Jesus em você. E a nossa relação passar a ser de coração. E eu estou com esse ombro debaixo desse piano. Nossa, essa igreja está tão ruim. E o que você está fazendo para melhorar? Não, queridão. Bater o ombro, qualquer um bate. Pôr o ombro de baixo para carregar são poucos. Então, antes de criticar, tente melhorar. Porque, quando eu não sou vitrine, eu meto estilingada. Quando eu sou vitrine, foi o que deu para fazer. Então, esse salão aqui, nesse rancho. Nossa, podia, mas você não estava aqui quando fez, então é assim, Tá ruim, melhore. Qual é a sua parte para que isso melhore? Você tem se dado, você tem vertido nesse corpo ou você tem aproveitado desse corpo? Todo domingo cedo eu venho aqui, é igual aqueles peixinhos pequenininhos, né? Você joga um pedaço de pão grande dentro da água, o peixinho vem e fica... Então todo domingo eu venho aqui, pego um pouquinho e vou embora. Queridão, ajude. Faça desse grupo um grupo melhor. Atos 2, 42. Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que estava acontecendo? Esses homens tinham um coração ensinável. Jesus não mandou fazer isso aqui. Jesus deu uma palavra. E quando o Espírito Santo desceu, esses homens já tinham um coração ensinável e a palavra fluiu. Tem pessoas que têm mente ensinável. Então, algumas pessoas, se eu sentar aqui e der uma aula de matemática, se eu tivesse condições para, então eu dou uma aula de matemática e você aprende rapidinho. Dou uma aula de violão e você aprende rapidinho. Falo isso e você tem uma mente ágil. Você é inteligente, tem uma mente ensinável. Mas aqui no corpo nós precisamos de corações ensináveis. Amém. Pessoas que saibam se aquietar e esperar de Deus. E deixa eu falar um segredo para você. Eu não tenho visto anjos servir ninguém nesse planeta. Eu tenho visto Deus mandar pessoas. Entendeu? Deus fala. Então o irmão está acabando de falar com você, queridão. É isso aí. É que Deus mandou uma pessoa. Deus não manda anjo. Não é proibido mandar, mas eu não tenho visto, tá? Então você ora e a resposta vem através da boca de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças, para você. Tá bom. Então, isso daqui que eles estavam fazendo, comunhão, partir, isso não foi ordenado. Tinha um desejo no coração deles de fazerem parte daquele corpo, de se verter ao corpo, se derramar ao corpo. Por isso que as pessoas vendiam tudo que tinham e vinham com alegria e singeleza de coração. Eu quero fazer parte desse grupo. Que grupo? Esse grupo que um se dá ao outro. Será que na nossa comunidade nós estamos nos dando um ao outro?
Porque quando eu começo a me dar para os irmãos, você também se dá para os outros irmãos. E nós temos uma comunidade que os irmãos se dão. Quem está fora fala, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar nisso daí. Quando você vê uma família, né, harmônica, joia, maravilhosa, quase que você quer pular dentro, né? Às vezes eu tenho inveja de algumas famílias, ou eu falo, nossa, eu queria estar junto com essas pessoas. Tem uma família maravilhosa, mas aquilo é tão bom que você deseja. E aí a gente passa a visitar e comer bolo junto e fazer uma farra junto, porque é bom estarmos juntos. Aquilo era tão forte que Ananias e Safira fez, reteve, e você nota que não era obrigado, porque Pedro falou, estava na sua mão, você não é obrigado a trazer. Você podia vender e trazer parte, falar, ó, tô aqui, ó, metade, outra metade eu não tenho tanta fé, vou deixar na poupança. Tá, era seu. Qual que era a obrigação de vender tudo? Zero. Por que que os outros antes de Safira e Ananias fizeram? Porque queriam fazer parte daquele grupo. Isso aqui é tão bom, isso aqui é tão maravilhoso, tão de Deus, que a minha fazenda, o meu tesouro, a minha mina de ouro, não vale mais. É isso aqui que vale. Oh, meu querido, isso precisa tocar no nosso coração, de que eu quero mais essa preciosidade de Jesus do que qualquer outra coisa. Amém. Se todo mundo está aqui hoje, e cada um está dentro de uma bolha, dentro da sua bolha, mas viemos aqui receber de Deus, e a gente recebe de Deus e vai embora, cada um dentro da sua bolha, não funciona. Não tem o receptáculo, não tem o recipiente, não tem a forma para receber aquilo que Deus dá. Porque é tão, sabe, como se você fosse despejar algo dentro de vasilhinhas, né? Como se fosse um brigadeirinho, né? Dentro do copinho. Não, Jesus não vai se desfacelar, né? Fazer facções, fazer divisões só para satisfazer o nosso egoísmo. Não quero ficar muito perto do Isidoro. O Isidoro corintiano, votou no Lula. E aí a gente fala, não pro Isidoro. Apesar desses problemas, tem algo de Deus. E é isso que eu quero ver, e é isso que eu quero honrar, e é isso que eu quero estimular. Porque o nosso cristianismo ele é muito negativo, né? Não faz isso, não faça aquilo, não faz não sei o que, não faz não sei o que. Estava conversando com o irmão esses dias, né, na live, e lembrei dessa história. Né? Não faz isso. E o que eu faço então? Porque eu fui criado, era não põe o dedo ali, não faz isso, não vai lá, não sei o quê. Vem para a igreja, não. É melhor eu passar um gesso, né? Passa um gesso e eu vou andando duro, não ponho o dedo em nada, não faço nada, não erro nada, né? Eu preciso construir algo. Eu preciso fazer algo. Lindão, você precisa fazer algo em prol desse corpo aqui. Sabe por quê? Porque é daqui que você tira a vida. É daqui que Jesus está falando com você. Então eu quero incentivar você a se converter, a se verter ao corpo. Já se converteu a Jesus? Então agora tem um outro batismo, que é o batismo no corpo, que é o batismo do sangue. Eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero pular dentro. Como é que faz? Queridão, não tem ordem. É só amor. É só começar a se derramar. É só se dar. Mas precisa pôr o ombrinho debaixo do piano. Tá ruim? Qual que é a sua força para melhorar? É tão bom quando a gente vê o corpo em movimento. Né? Tem pessoas que sabem cuidar daquilo ali. Tem pessoas que sabem cuidar daquilo outro. E as pessoas dão as suas ofertas. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de graça de Jesus. As pessoas dão as suas ofertas para o corpo. E o corpo floresce. E as pessoas vêm e falam, tem vida. Mas se está todo mundo na sua bolha, não tem vida. Precisa dos canais fluindo. Ah lá, a periquita fazendo farra. Precisa de fluir. Eu preciso de perceber. Graça de Jesus em você. E você tem. Ah, mas eu sou novo aqui.
eu erro, eu peco. Ainda assim, tem Deus em você. Então, estou falando para você continuar errando, nem continuar pecando. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Queridão, isso não é coração ensinado. Você pode muito bem mudar o seu coraçãozinho. E é tão bom perceber que pessoas mudam. Pessoas melhoram de vida. Quem não precisa melhorar nessa terra, só eu, porque eu já sou tão bonzinho. Eu não me vejo errar, eu acerto tudo. É o meu discurso com a minha esposa. Quando eu tenho uma DR, eu falo, não sei como você discute comigo, eu não erro. Eu estou sempre certo. Como ela está longe, deixa eu falar, né? Então, quem precisa mudar é o outro. É o outro que precisa. Então eu consigo perceber que os outros estão errados, que os outros precisam melhorar. Os outros precisam me aceitar, os outros precisam reconhecer aquilo que eu tenho. Não estou falando de cargo, não estou falando de você reconhecer só a pessoa que tem patente, ou porque está na liderança. Não, você precisa reconhecer a graça. Lembra daquele pastor que eu falei lá de Guarulhos, que lidera essa igreja de 10 mil membros? Ele falou, a liderança nossa é pela graça. E eu já falei para esses homens, ele tem 4 homens que estão mais perto dele, ele falou, quando a graça não flui mais e flui através de um outro, é esse outro que vai estar na frente, não sou eu. Não tem patente. Patente estraga, patente é bom lá no exército. No corpo, qual que vale mais? A graça. Né? E dentro do seu corpo biológico, qual que vale mais? O cérebro ou o coração? Né? Os pulmões ou os rins? Né? Morre. Qualquer um se tirar, morre. E a Bíblia já fala, porque o pé fala eu não sou mão, não sou do corpo. Não, você é do corpo sim. O pé só não desenvolve o trabalho da mão, a mão não desenvolve do pé. Mas nós somos do corpo. Eu não estou conseguindo passar para você aquilo que está no meu coração. Que o corpo é muito sério. E que você está convertido a Deus, mas você precisa se converter ao corpo. Tá entendível isso? Que só converter a Deus parece que não cola? Porque Ananias e Safira possivelmente estavam convertidos a Deus, mas não ao corpo. Pois bem, palavra no coração não virá de longos cultos, de estudos de teologia, de cursos que a gente faz, que a gente ministra. A palavra no coração, ela se dá no coração ensinável, quando você permite Jesus trabalhar no seu coração. E entre nós, o Gustavo pode ter uma palavra para nós, né, Gustavo? Uma palavra de Deus. O Eliasaf, Gasparina, a Lena. Opa, ué, mas pode? Aonde está escrito que não pode? Porque não existe Espírito Santo mirim, Espírito Santo adulto, não existe Espírito Santo masculino, feminino. Existe o Espírito Santo que habita no coração das pessoas, ele pode fluir através de nós e por nós e para nós. Para ele são todas as coisas, mas para que esse corpo tenha proveito em Jesus. Você tem se derramado por esse corpo ou você tem sido o peixinho que vem dar uma beliscadinha todo domingo? Quanto da sua vida você dá em prol desse corpo durante a semana? Nosso compromisso não é só hoje, certo? Se eu faço parte desse corpo, eu faço parte desse corpo quinta, quarta, sexta, todo dia. Aquilo que você faz lá fora traz lucro ou prejuízo para esse corpo. Benefícios ou maldades para esse corpo. Então eu sou casado com a minha esposa. Estou longe dela 1000 quilômetros. Mas aquilo que eu faço aqui reflete na nossa vida lá. Então não é porque eu estou longe que eu posso fazer milhares de coisas. Não, eu tenho um compromisso com aquele corpo, com a nossa unidade, com a nossa família lá. Então nós não podemos fazer coisas que outras pessoas fazem, porque eu tenho um compromisso com ela. Aquilo que eu faço aqui afeta lá. O que você faz na quinta-feira à tarde afeta esse corpo aqui, lindão. Então se você dá o cano na rua, não paga o seu Zé da padaria, não paga o menino do leite que vende lá, xinga o cara no trânsito, chuta o gato do vizinho que às vezes precisa de dar um chute mesmo. Se eu faço essas coisas, aquilo é um testemunho
de como esse corpo vive. Andar em corpo é muito sério. Porque as pessoas de fora nos verão. Pois bem, deixa eu continuar. Existe algo em nós chamado, não sei se existe, né, mas eu criei, que é um egoísmo espiritual. Quem é você para falar algo de Deus para mim? Você se converteu no passado, já estou aqui há 50 anos. Não, você não. Faninha, jamais. O que está pensando da vida? Egoísmo espiritual. Eu seleciono o canal que Deus vai falar comigo. Seleciono pessoas pela classificação que eu dou. Você é pastor? Você é presbítero? Uma vez eu fui num lugar pregar, aí chegou lá o irmão. O irmão é obreiro? Falei, sou, irmão. O irmão é presbítero? Sou, irmão. Aí eu saí de perto dele. Falei, eu não sei o que mais vai perguntar. E aí vai pensar que eu sou mentiroso ou sou bobo, né? Não sei. No outro ano ele veio, rapaz. Eu fui no mesmo lugar. O irmão é pastor? Sou. Aí eu tive que correr mesmo, porque eu não sei o que eu estava buscando, né? O título, o que que é. Não sei se ele gostou ou não gostou, né? Mas pá. É claro que eu sou obreiro. É claro que eu sou presbítero. E sou ordenado pastor. Mas isso não importa. Porque todo mundo pode cuidar de outro. Não pode. Deve. Então nós somos pastores. Nós cuidamos uns dos outros. Nós nos damos uns pelos outros. Como uma família. Então a família tem o papel principal da responsabilidade que é do pai, da mãe. E os filhos também têm. Sabia, Gustavo? Que o filho também tem responsabilidade para que a casa vá bem. Porque a criança não pode fazer o que quer. Falar, não, eles que cuidam. Então eu vou deixar a meia suja aqui no lugar, não vou cuidar de nada, joga comida no chão. Não, isso estraga. Vou desobedecer, porque chega uma certa idade, que os cristãos já aceitaram isso, chega uma certa idade dos filhos que os pais, não, está na adolescência, então pode xingar, pode bater a porta, pode se trancar no quarto, pode responder. Ou, e você não vê que isso veio do inferno? Porque a Bíblia fala para honrar pai e mãe quando? Só depois dos 20, quando sair da adolescência? Não, principalmente agora na adolescência. Pai, obrigado. Mãe, obrigado. Sim, senhor, sim, senhora. Pronto. Vamos voltar. Não sei porque vocês entraram nesse caminho aí. Não é só estudo ou só oração que vai me fazer converter ao corpo. Eu preciso entrar no corpo, na comunhão com os irmãos, no ensino dos irmãos, na repreensão dos irmãos, no abraço dos irmãos, no dinheiro dos irmãos. Tem irmão que pode dar dinheiro para o outro, o outro não está precisando. Uma vez tinha um rapaz fazendo um curso comigo, enfermeiro, e aí ele perdeu um trabalho no hospital, ele já estava há 2 anos num hospital só, e ele estava então há 2 anos devendo no cartão de crédito, porque ele ganhava 4 mil, passou a ganhar 2 e não conseguia suprir o mês dele. E naquele mesmo grupo tinha um cara muito rico. Aí terminou um dia lá, o pessoal foi embora, o enfermeiro sentou comigo e chorou as pitangas lá, pá. Eu mais provoquei a conversa, porque eu via que não estava algo legal durante as conversas. Aí ele pegou e falou. Eu falei, quanto você deve hoje no cartão? Ele falou, 3 mil reais é minha dívida. 3 mil zera. Quem deve 3 mil e ganha 2 mil não consegue pagar, porque 2 mil você tem que viver, certo? Como é que paga 3? Não tem de onde tirar. Aí eu peguei e liguei pro outro, o rico do grupo. Falei, lindão, sabe o irmãozinho lá? Ele ficou lá chorando comigo e tal. 3 mil, você não quer ceder o dinheiro para ele? Claro, vou passar aqui e pegar. Eu fui lá e liguei pro irmãozinho, pro enfermeiro. Falei, olha, 2 coisas para te falar. Primeiro, eu não sou confiável. Você falou algo para mim, eu já falei para outro. Falei mesmo. Segundo, tem um irmão aqui que vai dar o dinheiro para você. Me deu o número de sua conta que vai depositar. Desliguei o telefone e aí falei pro rico. Falei, eu vou usar seu dinheiro, cara. Não me dê nem R$1 para mim, mas tem muita gente precisando, você tem demais e eu vou usar. Vou distribuir, vou ajudar você a dar. Porque ele tem para dar. Então se pode dar, dê. Não é assim? Um tem cântico, o outro tem não sei o quê. Estou misturando coisas espirituais com coisas naturais. Qual que é a sua oferta? Só ofertar dinheiro de verdade é muito fácil.
É igual mandar dinheiro para missionário na África, que deve ser feito. Mas eu mando e estou fazendo a minha parte. Não, queridão, você não está pondo o ombro debaixo do piano. Você tem que sentir as dores. Arrecadar alimento para dar para os pobres não é difícil. É mais difícil ir até o pobre levar. Está aqui. A gente está fazendo uma campanha lá no Homens com Honra, junto com a prefeitura da cidade de Jundiaí. A gente arrecada alimentos, a prefeitura tem alimentos e a gente ajuda a distribuir. Toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, eu ponho no grupo lá, preciso de 5 duplas de homens para entregar a cesta básica lá no bairro tal, nas casas que a prefeitura determinar. A gente compra e a prefeitura tem no cadastro dela. Eu não tenho todas, mas no Conselho de Pastores também, já está avisado. Quem precisar de cesta, a gente tem. Então o pastor falou, a gente manda, ou o próprio pastor leva. Mas a prefeitura dá para esse naquele bairro. A gente vai lá, 5 duplas de homens. Todo mundo mascarado, com álcool gel. A gente vai lá, rapidinho. O pessoal põe as 10 cestas no carro. Antes de ir, vamos orar. Orientação. Pessoal, não fique muito perto, a pandemia, use luva, usa máscara, usa gel. Pessoa chorou? Ora. Você não quer orar? Não ora. Ah, a pessoa quer conversar, conversa. Quer voltar lá outro dia, pega o telefone. É o seu papel como cristão. E a gente está ajudando a distribuir. Então a pessoa está se dando. Isso também não tem nada a ver com a pregação. Vamos lá para Atos de novo. Agora eu quero ler um outro trecho. Que está em Atos 4. Versículo 32. Atos 4, 32. Da multidão que creram, era o coração e a alma. A gente sabe isso de cor, né? Mas que coisa preciosa. Da multidão. Quanto que é multidão? Ali já eram mais de 3.000, né? Da multidão dos que creram. Era um só o coração, ou seja, eles tinham uma só vontade. Eles estavam olhando tudo na mesma direção. Não tinha partido lá dentro, não tinha briga, não tinha aquele que queria cantar mais, aquele que queria dar uma oferta mais bonita, aquele que era o mais lindo do grupo. Não, era um só o coração e uma só a alma de todo o grupo. Lógico, todo mundo quer pular dentro. Como é que você tem uma multidão e tem um só coração, um só desejo, uma só mente? Irmão, deixa eu só fazer Diga, um querido. acréscimo. A importância desse doar-se, eu faço, né, ultimamente eu tenho parado, eu tenho que voltar, sobre essa doação. Isso nem é espiritual hoje, é mecanizado, né? Chega na porta, a pessoa às vezes nem tem religião, me dá uma coisinha, você vai lá, pega um açúcar, um óleo e despacha, né? Ah, vou fazer uma cesta. Porque as pessoas não estão conseguindo ver esse corpo que você tanto está mencionando. Porque hoje as pessoas, quando eu fiz esse trabalho de porta em porta, as pessoas falam assim, ah, eu não, porque a igreja hoje só quer para ela. Você não vê a igreja se unindo em corpo para servir, como você está mencionando. Então ficou mecanizado. Até porque hoje, usando a palavra de forma sincera, é mais fácil você achar o povo do mundo para doar do que o próprio evangelho. Uhum. O evangelho está mais rigoroso em servir. É. Eu estou falando isso sim. Exatamente. Infelizmente. Então, imagine o nosso corpo como igreja, se a gente começar a se doar um pelo outro. É igual como eu falei de famílias que você vê que aquilo é muito jóia, de casamento que é muito jóia. Você fala, nossa, nasceu um para o outro. Claro, eles estão se dando. Agora tem casamento que um revela o que há de pior no outro. Porque depois de 20 anos de casado, 30 anos de casado, você começa a ver tantos defeitos, né? Você já sabe de tanta coisa ruim. E se não tem uma conversão de coração, aquele ponto é maior. Então, toalha molhada na cama é motivo de divórcio. Agora, se eu estou convertido, né? Eu posso de novo, né, falar da toalha e aquilo amanhã vai estar lá de novo. Mas se está convertido, eu suporto. E o casamento não é isso? Mas o casamento não é só sofrer, tem que ceder. Não, o casamento não é para sofrer, o casamento é para produzir. Não só filhos, é para produzir, para estimular dons. Nossa, como é bom, né, quando a gente vê, nossa, aquele rapaz era jóia, aquela moça era jóia. Mas quando se casaram, virou uma explosão.
Um levantou o que havia de melhor no outro. E os dois estão se dando e o corpo está ganhando. Que maravilha! E se fizermos isso aqui no nosso grupo? Nossa, Donaldo, você tem esse dom. Ah, obrigado, irmão. E agora eu vou desenvolver isso também. Não, Donaldo, melhor não. Jogar bola não é o seu forte. Não venha ensinar o pessoal a jogar bola e tal. Continue dando a palavra. Nossa, irmão, você tem esse dom forte. Traga essa contribuição. Ah, você não me viu tocar. Não, irmão, tocar não. Tocar não precisa, porque você tem algo melhor do que tocar. Então, se passarmos a reconhecer os dons uns dos outros, ao invés de você trazer aquilo que você não tem, aquilo que você não sabe... então, se eu fosse tocar e cantar hoje, vocês iam falar, vai para o mato mais para baixo, né? Aqui está mato, mas vai um pouco mais para baixo. Não é a contribuição que eu tenho para dar. Então, qual é que eu tenho para dar? Porque toda célula tem a sua contribuição. Certo, Vitor? Até o Vitor tem a contribuição para dar. Então, é bom que ele traga. Ele está atento ali. Trazer a sua contribuição. Pois bem, um só o coração, uma só a alma. Você tem desenvolvido isso? Sabe o que Deus fazia com isso? Deus aumentava aqueles que criam. Eu quero colocar uma pulga na sua orelha agora. Será que Deus não tem aumentado o nosso grupo porque nós não temos um só coração e uma só alma? As pessoas olham para nós e nos veem brigando, me veem falando mal do outro. Eu falo mal do Francisco, falo mal do Nildo, falo mal do Nelber, falo mal daquele casal, falo mal de todo mundo. Aí o meu vizinho fala, nossa, sua igreja só tem enrosco, né? É a curva de rio, só parou tranqueira lá. Se eu começar a desenvolver positivamente, você viu o Nildo? Que força que ele tem quando ele faz esse trabalho? Você viu o Elson? Você viu a Tereza? Nossa, as pessoas contribuem. As pessoas contribuem e o corpo melhora. Lindão, eu não sei a sua idade, não sei quanto tempo você está nesse corpo, mas você tem algo para dar. Não se economize. Não, eu vou usar vocês como exemplo agora, tá? É só porque está simbolicamente desse jeito. Mas não fique à margem. Ele está lá por causa da pandemia, né? Ele já falou para mim. Mas como se fosse marginalizado, né? Não, eu estou aqui, mas não estou. Você tem que estar aqui de todo o coração. Alegrei-me quando me disseram, você tem que vir com força. Nossa, que bom! Estou com saudade dos irmãos. Estou com saudade de abraçar o irmão. De sentir aquele abraço do irmão. Não precisa dar um abraço igual o Nildo, não. Quem torta a coluna do rapaz, né? Às vezes ele dá um abraço que entorta o cidadão, né? Mas pode ser um abraço, né? Do jeito que você conseguir. Abraço, irmão. Qual que é a sua oferta para o irmão ser melhor? Às vezes é com palavra mesmo. Porque tem irmãos que precisam de incentivo. Então você chega ao Tó. Rapaz, você tem algo de Deus muito bom. Você podia trazer mais isso para o corpo, dar mais isso para o corpo. Você acha que ele vai ficar feliz ou triste? Deixa eu contar uma historinha para você, que eu contei acho que para o Donaldo essa semana. Esse pastor Tony, ele é baiano, né, tá lá em Jundiaí, e aí vira e mexe ele vai na Bahia pregar e tal, e uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, ele foi, né, para a Bahia pregar, desceu em Salvador. O irmãozinho lá do interior foi buscá-lo lá no aeroporto e pôs ele no carro e eles vão conversando, e o rapaz que estava dirigindo falou, viu, descobriu que ele era baiano, o que você tem saudade da Bahia? Porque ele já está lá em uns 12, 15 anos já em Jundiaí. Aí ele falou, olha, eu tenho muita saudade da Bahia, de muitas coisas tal. Ele falou, mas o que mais eu sinto falta, que eu não terei novamente, é um sorvete de ameixa que a minha mãe fazia. Aquilo era delicioso. É porque tem umas coisas que marcam, né? Ontem eu comi a geleia, experimentei a geleia à noite, falei, que coisa deliciosa. Porque a minha mãe fazia uma geleia de pé de boi que era muito deliciosa. Aí você compra do mercado, ela é nojenta, sem gosto, né? Aí descobri aí, né? O Donaldo me levou lá, comprei a geleia lá, uma delícia. Voltando. Aí Tony falou, eu tenho saudade mesmo é daquele sorvete de ameixa que a minha mãe fazia. Ele falou, como que chama o negócio lá? Acarajé e a outra coisa que ele gosta demais? Não sei se é tapioca.
Ele gosta de todas essas coisas aí. Aliás, ele é lombriguento até. Tanto que eu falei para ele, fala pro Tony que vai ter pamonha que ele vem aqui passear. Aí ele falou pro motorista, ele falou, saudade que eu tenho é do sorvete de ameixa. Tá bom. Aí o motorista deixou ele lá na casa, que ele ia estar hospedado, o pessoal já estava com a janta esperando ele, né? Aí ele jantou e tal, terminou a janta. Aí o dono da casa falou, olha, tem uma irmãzinha aqui da igreja, que ela é crente, mas o marido dela proíbe ela de ir na igreja, de ir nos eventos. Aí ela participa muito pouco, e ela ora a Deus, fala, Deus, eu quero participar. E toda vez que vem alguém de fora, ela ora e fala, Deus, como que eu vou servir esse irmão? Com a cozinha. E ela pegou e mandou um negócio aqui para você comer. O que que era? Sorvete de ameixa. A irmã não pode ir na igreja. O marido não deixa. E ela fala, Deus, eu quero participar. Como que eu posso dar? E Deus falou para ela, faça um sorvete de ameixa para esse ministro do evangelho que está chegando. Aí esse rapaz, na primeira noite, lá na Bahia, ele é recebido com sorvete de ameixa. Como que você acha que esse irmão se dá agora para o povo? Com muito mais alegria. Quanto custa um sorvete? R$10? Não é o valor, mas é aquele carinho de Deus, como ele fala, né? Ele fala que Deus pega essas peças nele direto. E ele tem 10 histórias dessa para falar. Desse afofar no coração que Deus faz. Então a irmã está lá na casa dela, mas ela quer participar. Deus, eu quero botar meu ombro debaixo desse piano. Como que eu posso ajudar? Faça um sorvetinho de ameixa pro meu querido que está chegando, porque ele já está chorando do sorvete, deixa eu fazer um agrado nele. E quando você recebe honras de pessoas, ou esses agrados de Deus, você se dá muito mais. Então quando eu me sinto honrado pelo Nildo, que sou, viu Nildo? Me sinto respeitado pelo Nildo. Eu vejo que o Nildo me trata como precioso. Eu vou tratar ele com desprezo? Não, eu o trato também como honra, com respeito. Tem um versículo, né, que eu não sei achar isso daí, mas que Paulo fala. Não vou chutar que é Filipenses, né? Quase que eu chutei. Não é, não. Paulo fala, e eu fui, e como vocês, né, nos trataram com honra, eu tinha muito mais para dar. Porque é verdade. Tem um lugar lá no Rio de Janeiro, uma igreja pequena, simples, que eu tenho ido lá com a minha esposa uma vez por ano. E aquele pessoal, eles nos tratam com tanta honra, que a gente fica quase que sem jeito. Então a gente chega lá, tem um irmãozinho que vai pegar a gente no aeroporto, e eles deixam quase que um motorista particular. É alguém da igreja que trabalha de Uber. Então nos horários certos, aquele rapazinho, ele leva a gente para o salão, leva a gente para o hotel, se tem almoço ele leva. Então ele trabalha, mas naquele momento ele está à disposição lá. E eles dizem, 7 horas eu passo aí te pegar. Aí a gente vai lá para o salão para ministrar. O prédio não é bonito, é feio. É num lugar pobre do Rio, cheio de prostituição. Aí chegamos lá a primeira vez, tinha uma foto da nossa família num... Como é que chama? Que põe em volta... Um porta-retrato lá. Uvinha, não sei o que, tá um suquinho. Mas eu senti aquilo tão agradado, sabe? Assim, algo tão precioso. Aí o que vem no nosso coração? Esses irmãos nos honram. Esses irmãos querem que estejamos aqui. Oh Deus, o que o Senhor tem para dar através de nós para esse grupo? E aquilo flui. E começamos a ministrar. E a minha esposa tem uma graça de Deus quando ela ministra, que é uma coisa ímpar. Assim. Não fica com pregações longas, mas eu sento ela ali e falo, meu bem, você não tem a liberdade, você tem a obrigação de interromper e vir. Então é uma pregação nossa, mas ela fica ali. Aí ela, deixa eu só dar um... Aí ela vem. Só um... E aí ela vai ministrando e a graça de Deus desce. Aí voltamos lá agora esse ano. Naquele dia que o Flamengo foi campeão, tanto não sei o que, tanto não sei o que, a gente estava lá. Então chegamos lá, tinha uma outra foto, com outro porta-retrato, fruta, não sei o que, pôs a gente no hotel. Chega lá no hotel, tem uma cesta bonita de chocolatinho, tem um chinelinho havaiana, tem não sei o que. Mas quanta honra de um povo tão simples. O que acontece não é porque a gente, não, essa igreja não nos honrou, a gente vai se economizar. Não é. É que a honra motiva. Parece que ela aciona um botão que aquilo é devolvido em honra, em graça, em força, em alegria. Então a honra, ela é uma via de duas mãos.
quanto mais honra eu dou, mais honra eu tenho. Então, se você tem alguém que você admira espiritualmente, que foi alguém importante na sua vida espiritualmente, eu honro essa pessoa. O que acontece? Ela reconhece que ele é devolvido muito mais para mim. O filho, quando honra o pai. Né? Se você lê João 17, você não entende aquela bagunça que Jesus fala. Ah, e Deus é maior, Deus fala, não, tudo para ele, Deus fala, Jesus fala, só faço. Então fica uma troca de honras que você fala, quero participar. E João 17 é o convite para participar. Que Jesus fala, eu neles, o Senhor em mim, e ele... Ué? Leiam A Dança da Trindade, escrito pelo meu mestre Christopher Walker. Eu fui chamado para entrar nesse núcleo de amor, nessa atmosfera. Como é que chama esse negócio enigmático? Radiação, assim, um negócio flui, né, como se fosse a dança dos elétrons, né? Aquilo flui, eu fui chamado para fazer parte, né? Eu sou o outro elétron desse carbono para entrar nessa cadeia e fazer parte dessa dança de amor. Mas para isso eu preciso reconhecer você como peça preciosa de Jesus, que tem algo para me dar. E desculpa, lindão, mas eu também tenho algo para dar para você. Não para soberba, mas é porque nós somos um corpo. Você pode dar X, eu posso dar Y. Nossa, então... Só que quando tem essa troca, 2 mais 2 não dá 4, 2 mais 2 dá 10 mil. Se você fica só com seu 2, só 2. Ele só com 2, só 2. 2, 2, 1 milhão. Tuf, explodiu. É a fórmula da bomba atômica. Qual que é a fórmula? Reconhecer você como parte do mesmo corpo que eu. Você é parte do mesmo corpo que eu e eu vou ficar enfiando espeto em você? Você fica se enfiando espeto? Só se tiver doente. Porque se for saudável, eu quero proteger você. Porque eu amo você. Uma vez um pastor lá de interior de São Paulo traiu a esposa, junto com a esposa do outro. O pastorzão-chefe falou, vocês 4 vão lá na frente da comunidade falar o que vocês fizeram. 2 estavam inocentes na história, certo? 2 adulteraram. A mulher foi e pediu perdão para a igreja do que fez. O marido que traiu, isso não é exemplo não, tá? Eu jamais faria isso com qualquer pessoa. Você pecou, então vem aqui, põe isso no ventilador. Não. Mas eu quero falar de uma atitude. O marido não conseguia falar. Ele estava 200 mil arrependido do que ele fez. Na frente da comunidade, chorando. A esposa pegou o microfone, pôs o marido atrás dela. E falou o que o marido fez. Meu marido é um homem de Deus. E ele pecou. Fez isso, isso, isso. Ele está arrependido. Ele vai continuar sendo meu marido. Somos uma família. Não vamos nos separar. Foi embora. Porque ela quis proteger aquilo que é dela. Ela não quis enfiar espinho. É meu marido. Ninguém põe a mão. Ninguém fala mal. Precisamos nos proteger, queridão. A coisa mais triste do pai é quando vê filho brigando. Os irmãos se pegando. É horroroso. Dói no coração de Deus. Deus, mas eu sou pregador de milhares. Você está brigando contra o meu filho, isso me entristece. Mas e quando eu preguei para 10 mil, o senhor não ficou feliz? Estou dizendo disso. Estou dizendo do seu quebrantamento do coração. Em amar o outro meu filho. Não sei se vocês ouviram a historinha do egípcio aí, né? Do Asher, do egípcio. Do David, não é David Daniel. Tá. Aquele egípcio conta uma historinha que o pai dele, né, era muito envolvido com o ensino e sempre se alegrava muito com as notas dos filhos. Aí uma vez o Daime aí tirou uma notaça lá, esperou a noite para falar no jantar, chegou à noite e falou pro pai, ó minha nota. O pai se alegou, que jóia. Mas deu 2 minutos, o pai já voltou a carinha normal. Aí ele falou, meu pai não gostou da minha nota. Aí ele foi atrás da mãe lá na cozinha, mãe, o que aconteceu? O papai não gostou? Gostou? Não, não gostou, gostou. Ele está triste, está com um semblante triste. Sabe o que foi, filho? Seus irmãos brigaram hoje à tarde. Por isso que seu pai está triste. Deus não está interessado no nosso sucesso. Mas na nossa amizade Ele está.
Na honra que damos um ao outro, Ele está interessado. Porque se eu olho para Maria Teresa e falo, não tem nada de Deus, e Deus está lá dentro, o que Deus sente? O que Deus fala? O que passa no coração de Deus quando eu rejeito Deus? Quando eu rejeito ela e Deus, eu estou jogando água fora, água suja com a criança. Não dá para aproveitar mais. Está fora. Eu não faço assim com meu filho. A criança aproveita. O resto eu jogo fora. Mas quando eu jogo fora tudo, eu estou desprezando Deus. Desprezando o irmão. Ô, lindão. Honre mais uns aos outros. Se verta. Se converta. Se dê. Se entregue. É tão bom quando nós nos honramos. É tão bom chegar num lugar que eu sou honrado. É tão bom ter pessoas que eu honro. É tão bom quando você se sente valorizado e amado. Isso não tem jeito de ser produzido com estudo teológico. Primeira dica, eu tenho que ter a intenção. Existe um pecado no mundo e dentro da igreja, que é o tal de fofoca, que é maledicência, que a Bíblia fala 200.000 vezes para a gente não fazer isso, e a gente faz. A gente fala mal dos governantes, fala mal dos pastores, mal dos irmãos, mal da esposa, dos filhos, dos pais. A gente, rapaz, em ti serão benditas, não malditas. Benditas é bem dizer. Então da sua boca tem que sair palavra de bênçãos. Te abençoo. Eu aprendi isso quando meus filhos eram pequenininhos. Quando seus filhos forem adultos, você quer que seu filho lembre que você o abençoava, que falava Deus te abençoe, ou você quer que ele lembre de tantos palavrões? Então por isso toda hora, te abençoo, te abençoo. Seja abençoado, Deus te abençoe. Resumindo, você nasceu para abençoar, abençoe. Com aquilo que você tem. Com o que você não tem jeito. Então eu não tenho como te abençoar compondo músicas. Eu posso te abençoar de outra forma. Assim como você pode abençoar de outra forma, de repente é fazendo um sorvete de ameixa. Então eu vou embora daqui amanhã mais gordo do que eu cheguei, porque a minha cunhada é uma bênção. E faz isso, e faz aquilo, e faz não sei o quê, e faz não sei o quê. Tudo ruim, nem queira experimentar. Abençoa pessoas. Então, eu posso ter essa oferta, eu posso ter outra, eu posso ter 10, eu posso ter 50. Não se economize. Deus não é econômico. Você já viu um pé de manga? Quantas florzinhas que caem antes das mangas amadurecerem? Quantas são? Já contou? Deus não está nem aí. Já viu? 10 pés de manga junto assim, vai lá ver quantas manguinhas, quantas flores caem antes, quantas manguinhas, depois mangas maiores para que algumas Depois flores. ainda manda um vento para derrubar mais um pouquinho ainda, né? Não é? Deus não faz conta, né? Vê esses pés de manga lá, né? Pé de goiaba. Não sei se ainda tem, mas era praga, né? Né, Terezinha? Quando morava para lá era praga, pé de goiaba. Zilhões de goiaba. Você nem para pegar. Para você nascer, teve que ter pelo menos 20 milhões de espermatozoides. Com 19 não dá para nascer. De 20 milhões a 200 milhões de espermatozoides. Deus fala, gastei demais para você nascer. Gastei demais. Faria de novo, porque estou de olho em você. Deus ama você. Eu preciso respeitar que Deus te ama. Se eu amo muito meu filho, valorizo o meu filho. Aliás, eu sou fã dele de carteirinha, eu falo para ele. Filhão, dá a carteirinha que eu quero bater meu carimbo de fã. Todo dia. Amém. Sou seu fã. Então, se eu falo que sou fã, meu filho é especial, meu filho é um show, meu filho é lindo, você vai olhar meu filho de que forma se você nunca o viu? Deixa eu lá ver aquele feioso, deixa eu lá ver aquele bobinho. Você fala, não, deixa eu lá ver porque ele está valorizando, então é coisa fera. Se a gente começar a se valorizar, os irmãos lá de fora vão falar, eu quero ver tanta preciosidade, eu quero ver tanta coisa linda. Lindão, e se você é precioso, se porte como tal. Se porte como, viva como tal. Você é filho de Deus. Então eu sou um príncipe de Deus andando sobre essa terra. Então eu teria que me portar tal. Então eu não fico chutando lata na rua.
Eu não fico gritando com todo mundo que me tranca no trânsito, com alguns só que eu grito, né? Eu ainda estou num processo. Então eu tenho que me importar como, né? Deus te abençoe. Eu acho que eu falei demais, não sei qual que eu devia ter parado. Outro dia a gente fala mais. Eu espero que isso fique no seu coração. Que eu preciso me converter ao corpo, converter aos irmãos, me verter, me derramar, me dar. Preciso parar de criticar o corpo, porque eu sou parte do corpo. Preciso de valorizar.